Bom, estamos gravando, tá, pessoal? Bom, como eu tinha comentado com vocês, né, no final lá, em razão daquilo que eu achava que estava acontecendo algum problema, eu não tinha conseguido comentar em maiores detalhes aqui o que eu estava fazendo no código, tá? Então, só para finalizar aquela parte antes de a gente continuar com o restante aqui, deixa eu mostrar para vocês como é que ficou no final das contas o exemplo, tá? Vou iniciar a simulação. Realmente fica muito lento quando a gente usa muito a serial aqui, tá, pessoal? Então, o que eu fiz para conseguir mostrar para vocês na prática, tá? Ao invés de eu ficar mostrando a cada loop aqui, cada execução da função loop, ficar mostrando a medição da temperatura, da escuridão e da claridade, eu fiz agora um temporizadorzinho aqui para mostrar de segundo em segundo, tá? Então, aí eu consigo agora alternar o modo aqui para configuração. Então, o que eu vou fazer? Justamente isso, né? Vou pressionar o botãozinho aqui, vocês estão vendo aí que ele começou a aparecer agora o ajuste da temperatura aqui na serial, né? Digamos que eu vá botar aqui, sei lá... Não, 26 não, vamos botar aqui, sei lá, 55 graus, tá? Como ajuste. De novo, né, pessoal? Não tem um ajuste muito fino aqui, porque a gente não tá com teclado, né? Eu vou conseguir fazer um ajuste grosseiro usando o potenciômetro, mas em razão das limitações que a gente tem, é o que pode ser feito, né? Então, botei aqui o ajuste da temperatura a 59 graus, vou apertar aqui o botãozinho, tá? Então, agora a gente volta a ter a medição. Como a nossa temperatura é 24,8, como vocês estão vendo aí na tela, né? Nossa temperatura está em 24,8 graus, não está acendendo o LED, eu vou aumentar aqui a temperatura, né? Para vocês verem que vai acender, tem que ficar acima de 60 graus, né? 64 graus já acendeu o LEDzinho, né? Vocês estão conseguindo ver ele ali, né? Então, aqui, bastaria, ó, se eu baixar, desliga o LED, se eu aumentar, liga o LED, perfeito? Então, agora eu estou usando a informação dos sensores para definir alguma ação em cima do meu sistema, né? Liga ou desliga alguma coisa. De novo, né, pessoal, a gente está falando muito em LED desde o início do ano, mas vocês têm que usar a imaginação, tá? Ligar ou desligar um LED, ainda mais agora com esse exemplo que a gente vai começar a ver em seguida, tá? É a mesma coisa que ligar ou desligar um relé, que significa a mesma coisa que ligar ou desligar qualquer dispositivo, praticamente, tá? Então, na prática, isso que eu estou mostrando para vocês é que, usando a informação do sensor, eu posso ligar ou desligar, tá? Não está implementada a esterese aqui, o que significa que, se a temperatura ficar variando ao redor de 60 graus, a gente vai ficar ligando e desligando, tá? Isso que eu quero que vocês implementem lá no trabalho, tá? Um mecanismo de esterese para não ficar toda hora no liga e desliga, tá? Que não é muito adequado do ponto de vista da maior parte dos dispositivos, tá? Então, tá ali, né? Então, tá ali a nossa medição, tá? Se eu vir aqui no LDR aqui e mexer também, vai medir aqui na medida da escuridão da claridade, como vocês estão vendo, então está implementado, tá? Do ponto de vista de comentário de código, que eu possa falar para vocês, é o código dos sensores, né? Basicamente, a gente está fazendo a leitura dos sensores aqui, não tem nada demais, a gente já tinha discutido isso na nossa última aula, nas duas últimas aulas, e a diferença, de novo, é que a cada segundo é que eu estou mostrando o valor das medições, tá? Somente quando eu estou no modo de usar as medidas para alguma informação, tá? No outro modo, que é o modo aqui para fazer a leitura do potenciômetro, eu estou usando simplesmente aqui a leitura do potenciômetro, tá? Para calcular lá e determinar o que seria uma temperatura limite para fazer o acionamento do LED, tá? Então, aqui no trabalho de vocês, por exemplo, né, vocês vão usar o mesmo potenciômetro, até daria para usar dois, mas eu não vejo necessidade nenhuma, tá? Fica a critério de vocês usar um potenciômetro ou dois, mas aqui vocês teriam um switch case, né? Então, sei lá, no caso 0 eu estou lendo o potenciômetro para ajustar a temperatura, no caso 1 eu estou lendo o potenciômetro para ajustar a claridade, e no caso 2 eu estou usando as medidas para fazer alguma coisa, tá? E o resto aqui é uma leitura simples do botão e dos sensores, não tem nada de muito excepcional, tá? Então, esse código eu já tinha deixado para vocês lá na aula passada, tá? Vocês podem ver aqui no Moodle, né? Já tinha deixado ali o exemplo em aula, ok? Então, de novo, né, o que eu queria mostrar só para vocês é que estava funcionando, tá? Era simplesmente... Vocês podem ter esse cuidado também, tá? Quando a gente começa a usar muito a interface serial aqui no Tinkercad, ele realmente fica lento, tá, pessoal? E aí a gente não consegue fazer nada funcionar, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Para, sei lá, vou botar agora aqui, sei lá, 45 graus, ó. Para a gente conseguir fazer o uso do Tinkercad sem que ele trave tudo, tá? Então, acontece, né, pessoal? Olha ali, ó, passou a temperatura, ligou o LED,
Abaixo desliga o LED, acima liga o LED, né? É o que a gente quer. Ok? Então, se vocês tiverem alguma dúvida depois do exemplo, aí, por favor, me chamem, tá? Mandem lá pelo Moodle a dúvida de vocês, que eu vou certamente estar atendendo vocês em relação a isso. Maravilha. Bom, antes de a gente continuar, né, pessoal, e em termos de trabalho, o que faltaria aqui vocês fazerem, né? Óbvio, tem que fazer ajustes, tem que ter um LCD, etc. Mas faltaria fazer o acionamento, né? E aí vocês vão ter aqui, no caso do Tinkercad, vocês vão ter, eu só vou puxar aqui, só para mostrar para vocês os componentes, tá? Na verdade, eu tenho que editar isso aqui, inclusive. 2020. CIS1. Deixa eu mudar esse nome aqui, senão depois eu não me encontro mais. Tá? Então aqui, né, o mesmo circuito anterior, tá, pessoal? Só que a gente vai ter aqui, né? A gente vai ter agora aqui um motorzinho, que é o que a gente vai ligar, né? Então vocês vão ver que mais cedo ou mais tarde vai aparecer um motor aqui, ó, um motorzinho CC, tá? Eu vou botar um motorzinho CC, posso botar um outro protoboard aqui, se for o caso, tá? Nosso motorzinho CC, e eu tinha também uma lâmpada, né? Que achar onde é que tá a lâmpada agora. Tem, tá? Lâmpada, perfeito? Então a gente teria aqui uma lâmpada também. Maravilha? Então tá ali os dois dispositivos, né? E vocês vão ver que vocês vão ter também um relézinho. Deixa eu botar uma placa de ensaio pequena aqui do lado. Tá, vou usar 2 protoboards aqui para fazer o circuitinho esse. Deixar os sensores ali e tudo mais, né? Eu vou ter que ter uma fonte aqui, vocês já vão entender o porquê que eu vou usar a fonte aqui complementar, tá? Que mais além da fonte? A gente vai usar um NPN depois, tá? Um transistorzinho para fazer o acionamento. Eu só estou puxando, tá? Os componentes. Daria para a gente fazer o acionamento aqui, MOSFET aqui também, tá? E um relézinho, tá? Nesse caso, um relé SPDT, que virtualmente é o relé que a gente vai ter em todos os nossos exemplos de laboratório, tá? A princípio. Ok? Single pole dual throw é os relés que vocês usam lá depois, tá? Basicamente a gente vai ligar então esses dispositivos, o motor, né, e a lâmpada, baseado aqui nas informações dos sensores de temperatura e luminosidade, né, certo? E nas configurações que vocês efetuarem. É basicamente esse o trabalho, né? Então o que eu vou mostrar para vocês agora em seguida é a questão do acionamento, tá? Então eu deixei para vocês ali já na semana 5, vocês estão vendo aí, tá? Deixa eu aumentar um pouquinho essa fonte. Deixei aqui as lâminas que a gente vai acompanhar da aula, tá? Deixei uma parte lá do capítulo, na verdade é o capítulo aquele de LEDs e chaves, tá? Só que destacado aqui a questão de acionamentos transistorizados, tá? Eu vou abordar com vocês aqui o acionamento com transistor de junção bipolar, tá? Mas aqui no capítulo vocês também têm o acionamento a transistores de efeito de campo, tá? Que na verdade, grosseiramente falando, ele é inclusive mais simples, tá? Ele necessita de um processo de cálculo menor, tá? Na prática, ele seria um acionamento, inclusive, mais simples para essas cargas lentas que a gente está usando, pelo menos, tá? Seria uma coisa mais simples de ser realizada do que o acionamento NPN. Mas, igual, vamos trabalhar com NPN, que vocês têm um pouquinho mais, e PNP, que vocês têm um pouquinho mais de familiaridade, tá? Bom, gente, eu vou, então, aqui fazer a nossa projeção aqui, tá? Vocês estão vendo aí as telas das lâminas. Vamos começar, tá? A gente vai ver primeiro o acionamento transistorizado e depois a relés, tá? Acredito que isso a gente finaliza na aula que vem. Basicamente, pessoal, o que vocês vão fazer? A gente vai usar o acionamento transistorizado por algumas razões, tá? Antes de começar a efetuar o projeto em si, que é bastante simples, tá? O processo de cálculo aqui da chave é uma coisa ridiculamente simples do ponto de vista de eletrônica, tá? Mas vamos lá. Por que a gente quer fazer o acionamento transistorizado? Tá? A razão número 1 é que muitas vezes as cargas que vocês querem acionar são cargas que não vão trabalhar simplesmente entre 0 e 5 volts. Então, se a gente pegar o nosso Arduino aqui, seja o Arduino Uno, seja o Arduino Mega, tá?
os acionamentos digitais que a gente consegue fazer nos diferentes pinos aqui, como a gente já tinha visto lá no início do ano, são acionamentos que a gente consegue usar a tensão zero, né, representando alguma ação, e a tensão próxima a 5 volts representando outra ação, perfeito? E lembrando também que as correntes eram limitadas a cerca de 40 miliamperes por pino ou 200 miliamperes por grupo de pinos, né? Mas nem todo dispositivo que vocês forem ligar vai ser um dispositivo que vai trabalhar a 5 volts. É o caso típico de motores, tá, pessoal? Motores CC, normalmente vocês vão ter motores que vão trabalhar aí a 10, 12, 24, 18 volts. O motor de 24 volts é um motor bastante comum, o motor de 18 volts é um motor bastante comum. Motor de 12, até para referenciar para vocês, motor de 12, 18 e 24 volts CC hoje são motores muito comuns, tá? Porque são motores que vocês vão encontrar tipicamente em ferramentas. As ferramentas hoje não, já pegando ferramentas um pouco mais antigas também, principalmente as ferramentas a bateria, tá? Eram ferramentas onde os motores ou eram de 12 volts, ou são de 18 ou de 24, tá? Dependendo da característica da ferramenta que vocês vão ter. Então, por exemplo, uma parafusadeira, bateria, tá? Uma furadeira, bateria. Tipicamente, hoje, que são as baterias de íons de lítio, tá? Elas vão trabalhar ou a 18 ou a 24 volts, tá? Mas tinha algumas ferramentas mais antigas, eu tenho, por exemplo, que trabalham a 12 volts, perfeito? Então, não adianta eu querer ligar o motor aqui usando um pino do Arduino direto, né? Não vai ter tensão suficiente, pior ainda, né? Esse motor aqui certamente vai drenar mais de 40 miliamperes. Consequentemente, para eu conseguir fazer ele rodar a uma velocidade adequada, eu vou ter que ter uma corrente bem mais elevada do que 40 miliamperes. Então, em razão disso, a gente usa o transistor para fazer o acionamento, tá? Porque eu vou conseguir usar uma fonte de tensão independente para fazer esse acionamento, não um regulador que está dentro da placa do Arduino, tá? E essa fonte, poderiam ser pilhas, poderiam ser baterias, ou poderia ser uma fonte qualquer, tá? Vai ser uma fonte que vai trabalhar na tensão do dispositivo que eu estou querendo acionar. Então, essa já é uma vantagem. A segunda vantagem de a gente usar o acionamento transistorizado está justamente no fato que, do ponto de vista de um circuito digital em geral, tá? Muito embora, se vocês pegarem o livro que eu recomendo lá, que o Cláudio normalmente gosta muito também do livro, né, Cláudio, que é o livro do Horowitz, tá? De eletrônica, ele vai dizer lá no livro que hoje os dispositivos eletrônicos conseguem fazer o acionamento de LEDs, por exemplo, e de cargas menores, tá? Ainda assim, muito embora o Horowitz defenda esse ponto de vista, tá? Do ponto de vista estrito da eletrônica digital, circuitos digitais não são feitos para fazer acionamento de carga, tá? Circuitos digitais, eles são feitos para fazer acionamento de funções lógicas, perfeito? Um microcontrolador respeita exatamente essa regra, tá, pessoal? Basicamente, o microcontrolador tem como objetivo fazer um acionamento lógico, tá? Quando vocês precisam de cargas que demandam uma potência e, consequentemente, né, tensões e correntes maiores, o ideal seria sempre a gente fazer o acionamento das cargas transistorizado. Aqui o caso NPN é o caso mais comum, tá? Ou seja, mesmo ligando um LED, tudo aquilo que a gente fez ligando os LEDs, tá? No mundo ideal, no mundo assim estritamente correto, digamos que se vocês estivessem fazendo aí o bacharelado em eletrônica que vai começar aí, tá? Eu como professor de digitais, eu ia cobrar vocês isso desde o início, tá? Eu ia dizer, não acionem a carga diretamente a partir da saída digital. Eu ia dizer para vocês fazerem um acionamento transistorizado, tá? Para não afetar, por exemplo, fan-out do circuito digital, que é uma característica que a gente busca manter, tá? Então, ao usar o acionamento transistorizado, pessoal, a gente minimiza significativamente a corrente demandada do circuito digital, tá? Então, eu vou sair de uma corrente lá de 15, 20 miliamperes, vou ter uma corrente agora na ordem de microamperes sendo drenada ou sendo fornecida ao circuito, tá? Digital, que é o que eu quero fazer. Bom, dito isso, que era para situar vocês por que a gente quer usar um acionamento transistorizado, e no caso aqui do motor vai ficar bem óbvio, tá, o que a gente quer realizar. Quando a gente usa o transistor de junção bipolar como chave eletrônica, a gente quer usar o transistor somente em duas regiões, tá? Na região de corte e na região de saturação. Tipicamente, quando a gente estuda o transistor, muito embora existam mais regiões que a gente possa caracterizar, tá? A gente tem 3 regiões de trabalho, né? A região de corte, a linear e a saturação. Tá? Região linear é que vocês usaram em eletrônica para fazer, por exemplo, amplificadores, tá? Ou estão estudando isso. Tá? A região de corte e de saturação, para a gente, é muito interessante,
Porque do ponto de vista de eletrônica digital, eu estou interessado em circuito aberto e circuito fechado, né? Em lógicas, em suma, inativado e ativado. Perfeito? Então, eu vou usar o transistor no estado de corte, representando uma chave aberta, não circula corrente, e vou usar o transistor em saturação, representando uma chave fechada, ou seja, circula a máxima corrente prevista, tá? Ou projetada para o circuito em questão. Tá? Eu vou fazer uma revisão muito rápida aqui dos aspectos, tá, pessoal? De novo, a gente está em aula de microcontrolados, né? A gente não está em aula de eletrônica analógica, tá? Mas aqui eu vou falar só do necessário para a gente conseguir fazer o projeto da chave, tá? Então, lembrando, né? No transistor de junção bipolar, vocês vão ter 3 nós importantes, né? Coletor, base e emissor. E a gente pode identificar baseado no tipo de transistor que a gente está utilizando, se ele é NPN ou PNP, tá? O modelo de correntes e tensões associadas, tá? No caso aqui, para um transistor NPN, né? Estou mostrando aqui todas as correntes e tensões de interesse que a gente teria para trabalho, tá? Do ponto de vista de chave, perfeito? Então, tá aqui a base, a corrente da base, coletor, corrente do coletor, emissor, corrente do emissor, a tensão entre base e emissor, a tensão coletor-emissor, tá? Então, são essas informações aqui que, de uma forma ou de outra, a gente vai querer analisar, tá? Então, do ponto de vista de propriedades básicas de um transistor NPN, né? Tensão no coletor deve ser superior à tensão no emissor, tá? Existem valores máximos para corrente de base, corrente no coletor e para tensão coletor-emissor, tá? Que a gente tem que respeitar sob penalidade de queima do transistor. Então, quando, principalmente aqui a gente está falando, né, na corrente C aqui particularmente para o nosso projeto, tá? Que vai definir qual potência que a gente vai estar dissipando, tá? Então, isso daqui você tem que tomar cuidado na hora de escolher o transistor que vai fazer o acionamento, tá? E a gente tem outros parâmetros, né? Como máxima dissipação de potência, de novo aqui, né? O IC vezes o VCE, tá? O ganho de corrente, tá? Que são importantes para a gente fazer o dimensionamento do circuito. E particularmente para a gente fazer o dimensionamento do circuito como chave, gente, a gente vai estar muito preocupado com a tensão coletor-emissor de saturação, tá? Que a gente vai utilizar justamente para definir o ponto de saturação da nossa chave, tá? A gente quer a chave fortemente saturada ou em corte, tá? A gente não quer que exista a chance de ela entrar na região linear, tá? Então, no ponto de corte, pessoal, a gente diz que o transistor se situa no ponto de corte quando a corrente de base é muito baixa, tá? Muito próxima de zero, tá? E no ponto de saturação quando a corrente de base é alta suficientemente alta para que a tensão no coletor se aproxime na verdade, a tensão coletor-emissor se aproxime, ou seja, igual, né, a tensão coletor-emissor de saturação, que é um dado do próprio componente, tá? Então, a gente tem que fazer o projeto do transistor de forma que essas características todas, da chave transistorizada, melhor dizendo, de forma que essas características todas sejam respeitadas, tá? Então, agora, olhando o circuito como chave, tá? O que a gente teria aqui, né? Uma resistência na base, uma resistência no coletor, né? A nossa tensão de saída aqui sendo a tensão sobre o coletor, a tensão VO, tá? E aí a gente quer basicamente discutir a situação de corte e de saturação, tá? Se vocês forem tendo perguntas aqui, pessoal, dúvidas, de novo, estou fazendo uma revisão aqui, tá? Por favor, vocês me interrompam, tá? Então aqui, né, pessoal, se a tensão aqui na entrada aqui da nossa chave for uma tensão inferior a 0,6 volts ou similar, né, depender do transistor, a junção EB aqui, a junção base emissora, ela vai ter uma corrente mínima sendo conduzida. Se a corrente da base é mínima, tá, significa que a corrente no coletor e no emissor vão ser próximas de zero também, porque a gente tem aqui um nó, né, a gente tem que respeitar as leis de Kirchhoff, tá? A gente continua tendo que respeitar as leis de Kirchhoff sempre, tá? Então, como a corrente de base é aproximadamente zero, a gente chega à conclusão que a corrente no coletor, que saiu errado aqui o símbolo do I, né? A corrente no coletor e a corrente no emissor também tem que ser próximas de zero, tá? Desse jeito, a gente tem que o VO é igual ao próprio VCC e a gente diz que o transistor está em corte nessa situação. Então, na prática, pessoal, traduzindo numa linguagem humanamente compreensível, o VI aqui vai ser a saída do Arduino. É o pino do Arduino, perfeito? Pino digital. Pino digital do nosso Arduino, ele produz tensões próximas de zero e próximas de 5 volts, se a gente está considerando aqui o Arduino Uno e o Arduino Mega, que são os dois Arduinos que vocês vão trabalhar, tá? Então, aqui o meu VI ou é próximo de zero ou é próximo de 5 volts. Quando ele é próximo de zero, por tudo isso que eu estou descrevendo para vocês, a gente vai ter, então, o nosso transistor, a nossa chave aqui em corte. Não vai estar conduzindo corrente, logo a carga aqui vai estar desligada. Perfeito? Quando eu tiver a minha tensão próxima de 5 volts,
Por outro lado, eu vou estar acionando aqui a minha chave e a minha carga vai estar ligada. E eu vou dimensionar que corrente eu quero que circule por essa carga. Perfeito? Fantástico. O que mais? Se for o SP32, mas daí o ano que vem a gente vai comentar um pouco mais isso, tá? O SP32 ele já trabalha com tensões de nível CMOS, tá? Tipicamente. O que significa que a tensão correspondendo a nível baixo, ela é próxima de 0 volts e a tensão correspondendo ao nível alto, ao 1, é próxima de 3,3 volts. Tá? Então, a gente vai ter que usar o VI aqui, obviamente, próxima a 3,3 para fazer o dimensionamento, mas é a única coisa que vai mudar efetivamente. Tá? Lá no ESP, tá? Só com a título de curiosidade, é ainda mais restrito, tá, pessoal, a questão de correntes, tá? Porque enquanto no Arduino a gente consegue correntes de até 40 miliamperes no pino, muito embora o recomendado seja no máximo 20, né? Lá no SP não, lá no SP vocês vão ter correntes de 12 mili no máximo, ok? Então vocês vão ter que usar mais ainda chaves transistorizadas para fazer o acionamento das diferentes cargas de vocês, tá? Maravilha. Para a situação de saturação, pessoal, a gente vai elevar essa tensão VI, então, de novo, né, próximo de 5 ou 3,3, fazendo que o transistor sature, né? Na verdade, o que a gente faz? A gente eleva a corrente IB, e elevando essa corrente IB, a gente leva o transistor para uma situação de saturação forte, tá? Então, na prática, aqui saiu, eu não sei por que saiu aqui, depois que eu fui ver, tá? A linha aqui, juntando a fonte VI aqui ao RB por alguma coisa, saiu interrompida, tá? Por alguma questão. Mas, em suma, tá aqui o jeito que eu quero ver a minha chave em saturação, tá? Na condição aqui que eu tenho a chave de saturação, o meu VO vai ser o VCE de saturação, não vai mais ser o VCC, tá? Por que antes era VCC, gente? Por que para chave aberta é VCC? Por que para chave aberta o VO é aproximadamente igual a VCC? Vamos ver se vocês estão acordados aí. Vamos lá, gente. Um fala aí para deixar o professor feliz. Os dois, professor Cláudio, vai ficar feliz também. Hein? Por que com a chave em corte, VO é próximo a VCC? É óbvia a resposta. Ele é próximo porque ele só tem a queda de tensão no RC, não é isso? Porque Isso, né? E como o IC é próximo de zero, né, William? Se o IC é quase zero, a queda de tensão em cima da resistência C é aproximadamente zero, né? Então o VO vai ser igual ao VCC, perfeito? Exatamente isso, né? O IC é próximo de zero. Já na situação saturada, não, tá, pessoal? Na situação saturada, a gente calcula o circuito todo de modo que a corrente IC de saturação vai ser suficientemente alta para que a queda de tensão sobre a resistência nos leve a tensão aqui de saída para a tensão VCE de saturação, ou seja, que a gente garanta, então, que o transistor efetivamente esteja saturado, tá? O que é a característica transistor saturado, né, pessoal? Basicamente, a característica transistor saturado é que a minha corrente IB se tornou tão grande que eu não consigo mais, de forma linear, aumentar o meu IC de saturação. Aí ele chega no máximo possível porque o transistor satura, perfeito? Eu levo o ganho dele ao máximo possível. Tá? Logo eu entro em saturação, ele não consegue mais atuar em região linear, tá? Então, para que isso aconteça, gente, basta a gente pegar esse circuito aqui e equacionar ele do ponto de vista de leis de Kirchhoff, tá? Vai ter um critério só aí, que é um critério prático, tá? Para garantir saturação forte, que vocês vão usar. O resto dos critérios aqui são bem óbvios, tá? Basta a gente olhar o circuito em si, tá? Que vocês vão ver aqui, justamente, né? VO é igual ao VCE de saturação, tá? Já que o VE aqui está aterrado, né? O VE é zero, né? Então, o meu VO, olhando aqui o meu circuito... Como é que a gente faz isso, né, gente? Eu deveria ter fechado aqui a malha, mas eu não consigo fechar agora. Basicamente, pessoal, se vocês olharem essa malha aqui, a malha aqui formada por VO, VCE, saturação e VE, vocês fecharem uma malhazinha aqui, vocês vão chegar à conclusão que VO tem que ser igual a VCE de saturação, porque o VE é próximo de zero, né? Porque o VE está no ponto aqui de 0 volts, perfeito? No ponto de referência, tá? Então, eu consigo concluir que o VO é VCE de saturação. O IB, eu fecho a malhazinha aqui envolvendo a fonte, o RB e o emissor. Fecho essa malha aqui na base. Então, menos VI mais RB vezes IB mais VBE igual a zero. Perfeito? Uma malha, gente, é circuitos, tá? Menos VI mais RB vezes IB mais VBE igual a zero. Fechei essa malha, resolvo a malha, eu chego à brilhante conclusão que IB é igual a VI menos VBE sobre RB. Perfeito?
e assim por diante. Mesma coisa eu vou fazer para o IC de saturação, ó, vou fechar a malha aqui por fora, lá do VCC até o terra, perfeito? Vou chegar à conclusão que o IC de saturação é o VCC menos VCE de saturação sobre RC, e aí eu consigo dizer, né, por leis de Kirchhoff, que o I é igual a IB mais IC de saturação. Qual é a condição aqui que a gente observa para saturação forte, tá, pessoal? Isso daqui é aqueles critériozinhos de laboratório, tá? Aqueles critérios bobos, tá? Só para garantir que, em razão de arredondamentos que vocês façam, a gente ainda esteja saturado. A gente diz que o IB tem que ser igual ao IC de saturação dividido pelo ganho sobre 2, né? O beta mínimo sobre 2. Perfeito? Tem gente que diz que tem que ser beta mínimo sobre 10, que aí garante saturação mais forte ainda. Mas na prática, pessoal, qualquer corrente aqui onde o IB se relacione ao IC de saturação em razão do ganho do beta, tá? Já é suficiente. Quando eu faço beta mínimo sobre 2, significa que eu estou tornando o IB 2 vezes maior do que o minimamente necessário. Então, eu garanti que ele realmente se mantenha saturado, tá? Em razão disso daí, a gente vai determinar a resistência qual? A resistência RB e a resistência RC, tá? Que são as duas coisas que a gente vai definir. Na verdade, 3 coisas vocês vão definir nesse circuito. Qual é a tensão que vocês querem que acione a carga? Perfeito? Qual é a corrente que vocês querem que circule sobre a carga? Certo? E em razão disso, vocês vão determinar uma resistência de proteção, né? E uma resistência na base. Tranquilo? Óbvio que isso tudo que eu estou falando envolve vocês terem escolhido previamente um transistor adequado ao acionamento da carga em questão, tá? Que aí tem vários tipos que a gente pode escolher, tá? Dependendo da situação que a gente quer. Gente, só representando aqui a chave com uma eventual resistência aqui da própria carga, tá? Então, a resistência de proteção, que seria o RC, mais a resistência da carga, tá? A gente altera um pouquinho o circuito. Essa resistência da carga aqui vai ser considerado ou não, a depender do circuito que vocês usarem, tá? Se for um LED, tipicamente a gente despreza a resistência do LED. Se for um motor, tipicamente a gente despreza a resistência do motor, tá? Mas digamos que vocês tenham uma carga de resistência significativa, vocês poderiam colocar a carga ali para fazer o cálculo. E em razão disso tudo, eu consigo, então, elaborar um pequeno procedimento de projeto, tá, pessoal? Isso daqui, obviamente, para a transistor como chave, tá? A gente obtém as informações necessárias ao projeto. Quais são as informações? VI, que vem a ser o quê? Qual a tensão que vai fazer o acionamento da minha chave? Por exemplo, né, para o Arduino, 0 volts ou 5 volts, tá? VCE de saturação. Isso daqui a gente obtém do datasheet do componente, tá? VCC é dado de projeto, né? Qual é a tensão que eu quero em cima da minha carga? Beta mínimo é dado que vocês vão obter lá do datasheet do transistor. Perfeito? Se for um LED, tá? Se for um LED, além das considerações anteriores, tá? Vocês vão obter qual é a queda de tensão que o LED gera, tá? Se for o caso da carga que vocês estão considerando, vocês podem pegar a queda de tensão produzida pela carga, tá? E qual é a corrente que o LED necessita. Para o motor, pessoal, para o motor a gente vai considerar, grosseiramente falando, qual é a tensão que ele necessita trabalhar, tá? E qual corrente que a gente quer que ele trabalhe. Perfeito? Para esse motorzinho que a gente tem aqui no Tinkercad, a gente não tem essa informação, tá? Então a gente pode projetar, sei lá, para ter 500 miliamperes em cima dele, tá? Circulando. Ok? Mas tipicamente motores CC vocês têm todo componente, tá, pessoal? Isso aí às vezes dá desastre quando o pessoal começa a comprar componente por conta, tá? Não comprem preferencialmente componentes que vocês não saibam quais são os dados técnicos dele, tá? Porque senão vira chute. Tá? Então o cara compra motorzinho CC no Mercado Livre e não faz nem ideia, né? Nem da tensão que o motor funciona. Então aí tu periga queimar o motor na melhor das hipóteses, tá? Bom, então para o LED a gente usa a corrente do LED como a corrente de saturação, tá? Como uma corrente que a gente quer que o circuito opere, tá? Em razão dessa corrente, né, IC de saturação, a gente determina ela, tá? A gente decide qual é a corrente que a gente quer que opere. De novo, né, para o LED, o IC de saturação é a própria corrente que o LED demanda para trabalho, tá? Para o motor, o IC de saturação seria a corrente que o motor deve trabalhar. Motores CC, tá, pessoal? Sem querer entrar em maiores detalhes, tá? Motores CC, tipicamente, eles têm a velocidade dependendo da corrente que circula sobre o motor, tá? Então, quanto maior for a corrente sobre o motor,
que vai acontecer? Maior vai ser a velocidade dele, tá? Obviamente que isso tem limites, tá? Tem uma corrente mínima a partir da qual ele não se movimenta, e tem uma corrente máxima que não adianta vocês aumentarem ela, tá? Não vai resultar em velocidades maiores, tá? Mas basicamente a velocidade tem um proporcional, não posso dizer, mas tem uma dependência da corrente, tá? Em razão da minha corrente de saturação, eu devo escolher um transistor capaz de suportar a corrente pretendida, tá? E a partir da corrente de saturação, eu começo a calcular o resto. Então, vou calcular a resistência aqui de proteção, a resistência do coletor. Eu posso usar, para calcular essa resistência do coletor, eu posso usar uma dessas duas expressões, tá? Se eu desprezar a queda de tensão na carga, é simplesmente VCC menos VCE de saturação sobre CSAT menos a resistência que eu estou considerando da carga, se é que eu considero ela, tá? Se eu estou considerando uma queda de tensão na carga, tá? Tipicamente a gente vai usar uma expressão como essa, perfeito? Seria o caso ali, por exemplo, do diodo, tá? Sendo que do LED, né? Sendo que no LED, tipicamente, a gente considera a resistência dele próxima a zero. Resistência do LED, gente, tipicamente 5, 10 ohms, tá? Então, normalmente se despreza ela, tá? Uma vez que eu decidi o IC-SAT, calculei o RC, tá? O que eu posso fazer em seguida? Determinar o valor do IB, né, para garantir a saturação. Determinei o valor do IB para garantir a saturação. Consigo determinar, então, o valor do RB, tá? Aí eu considero o VBE que eu quero trabalhar. Isso daí a gente encontra também no datasheet. Tipicamente 0,6 volts, tá? E uma vez que vocês têm o valor do RB e do RC, tá? Vocês calculam valores comerciais, tá? No caso do RB, imediatamente inferior ao valor obtido. No caso do RC, imediatamente superior, tá? De forma a garantir que o circuito opere nas condições pretendidas, tá? E aí vocês também têm que cuidar da condição de potência, né? Para ver se o circuito vai estar suportando isso ou não. Antes de eu partir aqui para acionamento PNP, que é muito parecido, tá, pessoal? Só tem inclusive em termos de equações, a gente só está invertendo aqui polaridades e sentidos de correntes, tá? Na verdade, aqui até faltou uma coisa do PNP, eu esqueci de botar as equações aqui, tá? Então, até vou pular o PNP e na aula que vem a gente vê, tá? Verificação do transistor também não vou falar agora, porque vocês não conseguem fazer. Vamos ver um exemplo com a chave NPN, tá? Então, vamos considerar um transistorzinho de pequenos sinais aqui, bem comum, que é o BC338. O BC338 não é para carga muito porrada, tá, pessoal? Para cargas de maiores potências, vocês vão usar algum chip, tá? Tipo 120, alguma coisa desse tipo, tá? Que inclusive a gente tinha poucos em laboratório, viu, Cláudio? Eu mandei, no último pedido lá, eu acho que eu mandei comprar um monte de chip que a gente não tinha quase nenhum, tá? Então, no BC338 aí, tá, pessoal, a gente tem que olhar os dados, né? Então, vocês vão pegar o datasheet, tá? Eu esqueci de botar no Moodle, eu tenho que botar no Moodle esse datasheet, em seguida eu boto para vocês, tá? Darem uma olhada. Mas lá no datasheet vocês vão ter todas as informações, tá? Qual é a máxima corrente de coletor que ele suporta, né? 800 mili, tá? Quais são as tensões aqui, qual é o ganho, né, o HFE, tá? O HFE a gente sempre considera o mínimo, né, pessoal? Então, se vocês pegarem o BC338 aqui, o mínimo é 100, tá? Qualquer coisa que venha diferente é favorável, tá, pra gente, tá? O VCE de saturação tá aqui, né, 0,7 volts, tá? E o VBE, né? Perfeito? Então, só para mostrar um exemplo para vocês, depois a gente vai para o caso ali do motor, né? Vamos considerar um LEDzinho ali comum de cápsula de 3 milímetros, tá, pessoal? LEDzinho de cápsula de 3 milímetros são os LEDzinhos que vocês estão usando aqui, tá? Grosseiramente falando, todos esses LEDs aqui do Tinkercad se assemelham a esses LEDs de 3 milímetros, tá? Então, quais são as características usuais desses LEDs, tá? Corrente de polarização, que são os LEDs que a gente está usando desde o início, né? Corrente de polarização direta, o máximo recomendado dele é 20 miliamperes, tá? Eles recomendam normalmente 16 a 18 miliamperes, mas eu vou usar o máximo aqui, que garante um maior brilho, tá? Tensão de polarização direta entre 1.8 e 2.2, eu vou considerar a pior situação aqui, tá? Que vai gerar a maior corrente possível, que seria 1.8 volts, tá? De queda. E aí tá aqui o meu circuito, né? Então, teoricamente, para todo LED que a gente fosse ligar, que a gente fosse acionar, pessoal, eu teria que ter um circuito desse tipo ligado no pino do Arduino. O VCC aqui até pode ser 5 volts, tá? Mas eu deveria usar um circuito desse tipo aqui para cada um dos LEDs, tá? Para minimizar
digamos assim, o dreno, né, para não estressar o microcontrolador do ponto de vista de corrente, tá? Drenada dele, tá? Ele não foi feito para entregar muita corrente, apesar de ser esses microcontroladores da Atmel serem bem bons do ponto de vista dessa perspectiva, tá? Então, maravilha, tá aqui o meu circuito, né? O que eu vou fazer aqui? Vou usar o próprio BC338, então usando os dados ali do datasheet, a gente tem o quê, né? VCE de saturação a 0,7 volts, o VBE é 1,2, tá? O HFE mínimo, eu botei aqui 60. É 60 ou é 100? Pois é. É que eu estou considerando aqui uma corrente maior, né? Uma corrente de 300 mil, então botei 60 por causa disso, tá? Tá, então um HFE mínimo de 60, corrente máxima suportada, faltou aqui um DA, né? 800 miliamperes, potência máxima dissipada 625 miliwatts, tensão máxima de operação, né? A máxima tensão que eu posso botar lá no VCC é 25 volts, tá? Então é óbvio que a gente consegue acionar tranquilamente o nosso LED, né? Isso aqui não resta a menor dúvida. A gente está querendo aí em torno de 20 miliamperes, né? Então, e uma tensão de 5 volts, então tá mais do que bom para isso. E esse cara é bem baratinho, né? Então é um bom transistor para a gente estar usando. Do ponto de vista, então, de projeto, BC338 suporta, tá? Do ponto de vista aqui de Atmega 328, que é o Arduino Uno, né? O que a gente tem? Tensão de saída nível baixo, a máxima tensão de saída que eu produzo é 0,8, tá? Aqui até poderia eventualmente causar algum tipo de acionamento, mas como a corrente base vai ser muito pequena, não vamos ter esse problema, tá? E a tensão de saída, que é a tensão que vai acionar a chave efetivamente, que é o VOH mínimo, tá? De 4,1 volts, ok? Então eu vou considerar sempre a pior dos cenários para fazer o meu dimensionamento, tá? Então eu vou considerar o quê? O IC de saturação é o meu projeto, né? Eu que defino. Eu vou considerar como 20 miliamperes. Vou considerar que é um diodo, né? Então que a resistência dele é aproximadamente a zero. Meu VCC, em razão aí do diodo, eu vou considerar como 105 volts. Meu VCE de saturação, em razão do BC338, eu considero 0,7, tá? A queda no diodo de 1,8 volts, tá? Então aqui eu vou calcular o meu RC, basicamente, né? O VCC menos a queda do LED, menos o VCE de saturação, dividido pela corrente que eu quero que circule, né? Então vai dar aproximadamente 125 ohms, tá? O que falta eu definir? Falta eu definir o IB, né? O IB eu uso lá a corrente projetada, garanto aqui pelo beta mínimo sobre 2 que a corrente aqui de base seja suficientemente alta, mas notem como ela é baixa, né, pessoal? A gente está falando de uma corrente aqui de 600 microamperes, né? Bem menor que as correntes que a gente estava trabalhando até então, né? Com isso aqui eu faço o projeto da minha chave, calculo aqui o meu RB, né, como a tensão de acionamento menos o VBE, dividido pela corrente da base, chego aqui uma resistência de base de cerca de 4K, perfeito? Com isso daí eu projetei minha chave, né? E aí o que a gente, de novo, se destaca nisso? Destaca o fato que eu tô operando numa situação, pessoal, onde a minha chave vai estar bem saturada, tá? E eu vou estar puxando muito pouca corrente do nosso circuito. Olhando aqui o nosso circuitinho exemplo, pessoal, o que eu tenho que levar em consideração? Digamos aqui que no motor, para começo de história, né? Qual é a tensão que eu vou alimentar o motor? Então vamos lá. Vou botar aqui uma tensão de 12 volts, tá? Vou botar aqui uma corrente, regulei a minha fonte aqui para no máximo 1 ampere, tá? Então tá aqui, digamos que tá projetada a nossa fontezinha, né? Vou ligar aqui mais. Deixa eu botar aqui um laranja. Deixa eu puxar pro lado isso daqui. Tá? Então liguei aqui no segundo protoboard, né, a minha fonte, tá? A referência de tensão, né, pessoal, eu sempre garanto nesses circuitos aqui uma questão elétrica, pura e simplesmente, né? Eu sempre garanto que está tudo no mesmo, com a mesma referência, tá? Certo? Maravilha, tá? Deixa eu botar essa lâmpada aqui pro lado, que a gente não está usando ela ainda. Então tá aqui o meu motor, né? O que eu preciso fazer aqui? Eu vou ter o meu motor ligado a VCC.
Ó, depois a gente verifica aqui o circuito, tá? Aqui eu tenho meu transistor, né? Base, coletor, emissor. Eu vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer assim, tá? Coletor, né? Eu vou ter que ter uma resistência de proteção aqui, na verdade, então não preciso botar aqui, tá? Deixa eu pegar uma resistência aqui. Não, não filtrou. Então, resistor aqui, tá? Vamos rodar esse cara. Então, coletor, tá? Vou ligar ali o segundo terminal aqui do motor. Já vou dizer em seguida para vocês que esse jeito que eu estou fazendo aqui, ele tem um pequeno porém, tá? Nada muito especial, mas uma coisa que a gente deveria tomar cuidado aqui no acionamento de motor. Como a gente está no Tinkercad, não é um grande problema, mas no circuito real vocês deveriam tomar esse cuidado. Notem que eu não dimensionei ainda o resistor, tá? Então eu liguei o resistor no coletor, né? Base. Aqui fica ruim, né, o Tinkercad, porque ele bota nessa, o único jeito que ele consegue desenhar, né? Mas aqui eu vou ter que botar um resistor aqui na base, tá? Certo? Da base, eu vou ir para um pino do Arduino, digamos que eu vá para o pino 7. Eu mexi aqui em coisa que não era para mexer. Não, pressão minha. Então, da base aqui. Eu vou botar aqui no pino 7. Tá? Maravilha. E por fim, o emissor a gente vai aterrar, né? Tá? Maravilha. Então tá aqui o meu circuitinho, né, pessoal? Tem nada de muito fantástico, tá? Nem era para ter mesmo, ok? Tá aqui montada a minha chave. O que eu tenho que fazer aqui, né? Eu tenho que dimensionar a resistência aqui no coletor como uma resistência de proteção para limitar a corrente que eu quero que circule em razão do meu motor. Tenho que projetar aqui a resistência da base para garantir a situação de saturação dessa minha chave, tá? Isso a gente vai continuar na próxima aula, tá? Eu vou trazer aqui para vocês daí o circuito, até porque eu, de novo, né, tenho que modificar aqui para incluir os cálculos aqui do PNP, tá? Faltou aqui nas lâminas, não sei por que eu me esqueci. Mas basicamente, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou considerar que o BC338, até acho que eu vou deixar isso como um exercício para vocês fazerem, tá? Para a gente determinar aqui qual é o valor do RC e do RB, considerando aqui uma tensão de 12 volts como VCC, tá? O BC338 aqui não é, tá? Mas podemos considerar aqui como características gerais aqui do nosso transistor, tá? E aí a gente vai dimensionar aqui a resistência de proteção mais uma resistência de base para estar fazendo aqui o acionamento do nosso motor. Maravilha? Pro LED, só para antes de eu parar aqui e já passar para o Cláudio, pro LED não, para lâmpada, tá? Para lâmpada a gente já vai sair um pouquinho dessa situação, tá? A gente vai para um acionamento mais geral, que vai ser o acionamento a relés, tá? Então eu vou ter um circuito, vocês vão ver que vai ser um circuito transistorizado também, tá? Mas esse circuito vai fazer o acionamento do relézinho e o relé, por sua vez, é que vai ligar o dispositivo, tá? Daí, dessa forma, a gente vai ter outras características, outras vantagens e desvantagens que vão permitir que a gente faça o nosso acionamento, tá? Maravilha. Ficou alguma dúvida até o momento? Dou-lhe uma? Dou-lhe duas? Dou-lhe três? Bom, pessoal, de novo, tá? Vocês têm o texto lá todo descrito em relação aos acionamentos aqui dos dispositivos aqui para vocês darem uma lida depois, tá? Como é que a gente faz todas essas etapas. Eu vou deixar para vocês um exercício, não vou cobrar, tá, pessoal? É um exercício para vocês treinarem, tá? Para fazer o dimensionamento ali para o motor, tá? E aí, na aula que vem, a gente verifica aqui a questão da chave PNP. Vocês não precisam aplicar imediatamente a chave PNP, tá? Mas quando a gente vê um pouquinho em detalhes, maiores detalhes do acionamento de motores, aí vocês vão ver que vocês vão ter chave PNP junto, tá? Mas não agora, tá? Isso ano que vem, para ponte H, por exemplo. E depois a gente vai para relés, tá? Por enquanto, se ninguém tem dúvida, era isso por hoje.